Olá, boa noite a quem vai chegando aqui na nossa live, a live da Diocese de Mossoró. Hoje nós temos uma conversa bem legal com o nosso padre Daniel, que é assessor para a missão da CNBB. Por isso é uma alegria tê-lo aqui conosco. Você que já está chegando vai poder conversar conosco, entender sobre a missão no nosso Brasil, na nossa realidade de diocese. Por isso é um bate-papo bem legal hoje com o padre Daniel. Ele vai se apresentar, dizer de onde é. Vamos aguardar ele chegar aqui conosco para a gente convidá-lo e ele começar a partilhar conosco sobre a missão. Você pode enviar também essa live para outras pessoas, para que elas possam entrar, acompanhar conosco. Não sei se quem já entrou aí, se o som está bom. Se qualquer coisa, é só informar. O padre Daniel já está aqui online. Deixa eu enviar o convite para ele. Guardando ele responder. Quem está entrando agora? O som tá bom? Precisa melhorar? Padre Daniel, Olá, boa noite. como vai? Tudo em paz? O senhor está Boa bem? noite. Eu estou bem, sim, graças a Deus, Miqueias. Padre Miqueias, como você está? Graças a Deus estou bem. Feliz de tê-lo aqui conosco, por isso queria acolher na nossa diocese, né, mesmo que de forma virtual, mas estar presente na nossa diocese, né, partilhando a missão, conversando com os nossos missionários da nossa diocese. Por isso, seja bem-vindo à nossa diocese, seja bem-vindo aqui ao nosso Instagram, por onde a gente conversa com os nossos missionários, com os nossos agentes de pastoral durante esse tempo de pandemia. Tem sido um instrumento muito bonito. Toda quarta-feira a gente tem esse encontro com diversos temas, diversas conversas aqui para o nosso isso a gente acolhe o senhor e deixa o espaço para se apresentar, dizer quem é, participa de quê, qual a função que exerce. Acho que é bom o senhor se apresentar a Mossoró. Tá bom. Então, realmente, a questão da virtualidade, hoje a gente nem precisa mais falar em virtualidade, porque é real, né? Não é só virtual. Tem aproximado, tem se tornado uma situação que aproxima bastante a gente. Então, hoje, à noite, do interior de São Paulo, eu viajei para Mossoró e a gente vai ficar uma hora juntos em Mossoró, né? Exatamente. E ótimo. Padre Miqueias e cada um dos amigos que já estão ligados aí nessa live, nessa nossa conversa, é uma alegria muito grande poder estar com vocês e estar juntos nessa hora. Espero que realmente seja muito frutuosa, dê para a gente conversar um pouquinho sobre a missionariedade da igreja, não é como tal. Eu sou o padre Daniel Luz Roquete, eu sou sacerdote palotino. A minha congregação, eu sou religioso, então, minha congregação tem o seu fundador chamado São Vicente Palote. Não é o Vicente de Paula, né? São Vicente Palote. E por causa disso somos conhecidos como padres palotinos. Uhum. E eu sou do interior de São Paulo, de Franca. Inclusive, eu estou aqui com os meus pais, né, nesse tempo da pandemia, acompanhando a eles. Mas a minha comunidade de origem é no Rio de Janeiro, não é? Lá no Rio de Janeiro. E ali eu fiz a minha formação, toda minha formação para o sacerdócio. Fui ordenado padre em 2004, então já tenho 16 anos de sacerdócio. E nesse período de sacerdócio, eu tive a chance de poder estudar um pouco sobre missiologia. Esse é um detalhe, não é, Miqueias? Você é missiólogo também, fez uma pós-graduação em missiologia, não é? Mas nós sabemos que são poucos aqueles que Pouquíssimos. conhecem, né? Conhecem o curso e não sabem o que de certa forma, se trabalha a missiologia. E, de fato, né, a missiologia, a grosso modo, nós temos condições de falar que é a teologia da missão, não é? E tudo aquilo que envolve a missão, não é? Os agentes, os receptores, o método missionário e tudo mais. E aí eu tive a chance de estudar a missiologia, de fazer missiologia, não é? Fiz esse curso
no entanto, lá em Roma, na Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma. Então eu fiquei ali, fiz a graduação em missiologia, porque aí lá no nosso curso tem uma graduação, depois o mestrado e o doutorado em missiologia. Voltei para o Brasil, trabalhei na formação dos padres nossos palutinos, ali no Rio de Janeiro, e agora, em setembro, fui convidado pelo presidente da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Episcopal, para ser, junto com uma outra pessoa, a irmã Sandra, não é? Sermos nós dois assessores da comissão, para essa Comissão de Ação Missionária da CNBB. Então, desde setembro, eu estou trabalhando nesse serviço, né, de assessoria da CNBB. Esse é a minha biografia, mais ou menos, né? Como eu disse, 16 anos de padre, fui ordenado muito jovem, acredito, não é? Como o senhor parece ser bastante jovem também, não é? Então, já tenho aí 16 anos de sacerdócio. Eu trabalhei muito nas paróquias, né, ali do Rio de Janeiro e de Niterói. Maricá, Cidade Grande. A minha experiência sacerdotal sempre foi na Cidade Grande, com exceção de Cachoeira de Macacu, que é no interior do estado do Rio de Janeiro. Ah, sim. O senhor falou que eu sou jovem, eu vou fazer um ano de padre agora, dia 4 de agosto, se Deus quiser. É mesmo? Parabéns. Um ano de padre. Olha então, só, daqui a 16 anos você assume meu lugar. Padre, ou antes disso. Antes disso. O senhor tocou no assunto, né, falou da assessoria, e o nome é bem grande, mas eu queria que o senhor dissesse qual o objetivo dessa assessoria da CNBB, porque ela tem uma finalidade nacional. Qual o objetivo de ter esse grupo de assessores, no caso o senhor e a irmã Sandra? Ótimo. Sabe que essa pergunta ela é muito interessante porque ela vai, de certa forma, desdobrando ou revelando uma estrutura que às vezes é desconhecida. Isso. A Conferência Episcopal ela é o órgão, é uma reunião dos bispos do Brasil e é o órgão oficial que responde às questões todas da Igreja do Brasil. Claro que cada diocese tem sua independência do que a Igreja local como tal, mas enquanto grupo, não é? É um grupo, né, que já tem uma estrutura, uma conferência que tem uma estrutura e uma história. Essa conferência episcopal, de certa forma, ela se articula através de comissões episcopais, que a grosso modo a gente poderia dizer que seriam como ministérios ou secretarias de um governo, não é? Essas comissões episcopais, elas são justamente compostas por bispos, né, que são eleitos conforme a história e a identidade de cada um que se coloca à disposição, para setores ou pastorais específicos, a grosso modo também ali a família, a doutrina da igreja, a catequese, a Bíblia, a juventude. E no nosso caso existe, portanto, uma comissão, não é, episcopal, formada por bispos, para a ação missionária, para animação, articulação, motivação da ação missionária. E cooperação intereclesial, porque através da nossa comissão nós temos alguns projetos da Conferência Episcopal com outras conferências episcopais de outros países. No caso, me vem à mente o Timor-Leste, não é? São 2 países que a gente tem um trabalho juntos. E ainda, a partir desse ano, Padre Miqueias, a Comissão para a Ação Missionária acompanha também a pastoral dos brasileiros no exterior. Não é? Então, toda aquela organização, as comunidades brasileiras nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, são também acompanhadas por essa comissão. Então, ela tem uma responsabilidade interna, Brasil, de animação missionária, de conscientização missionária, de acompanhamento, não é, dessa questão missionária, o acompanhamento dos projetos intereclesiais com outras conferências e o acompanhamento dos brasileiros no exterior, padres e leigos e religiosas também que estão lá dentro dessa dinâmica da pastoral dos brasileiros no exterior. Então, é um trabalho, eu brinco com a irmã Sandra, que é outra assessora, não é? Fantástico. É um trabalho que, assim, sim, super animado. Acho que ela poderia um dia fazer também uma
uma live com Já. vocês. Já entrou em conversa, ótimo. E aí o que acontece? A irmã Sandra e eu, a gente fala assim que há uma dimensão geográfica da comissão por esses acompanhamentos exteriores que é para além dos limites do Brasil, não é? Então imagina, nós temos um projeto, né? Nós temos um projeto de promoção, de formação de sacerdotes, formação de leigos no Timor-Leste. Timor-Leste é um paizinho pequenininho do outro lado do mundo, lá na Oceania, não é? Um país de língua portuguesa e tudo mais. Um país que tem 3 dioceses. A conferência episcopal dele são 3, né? A nossa conferência são 277 dioceses, mais ou menos. Eles são 3. Então, a Guiné-Bissau, Timor-Leste, também através dos regionais, Moçambique, pedem muito ajuda da Igreja do Brasil para ajudar na formação dos padres, das lideranças e tudo mais. A comissão acompanha esses projetos. Então, acho que quem está entrando, né, vários missionários aqui, Padre Daniel, dos Comipas, né, que trabalham a missão, então dá para entender o que, de fato, essa assessoria, o que é diríamos, essa secretaria dentro da CNBB. Padre Daniel, como o senhor diz, é um trabalho, né, que vai além da realidade do Brasil, mas dentro da realidade brasileira. Por isso, para ajudar a gente a pensar na missão, porque hoje, depois do Papa Francisco, né, a gente tem instigado muito uma reflexão, uma tomada de consciência de uma igreja cada vez mais missionária. Por isso, você fala tanto da cultura do encontro, você fala tanto da igreja em saída. O Papa Francisco tem abordado tanto a própria questão ecológica. Por isso, diante de uma reflexão, diríamos, tão forte, né, que a gente tem feito tão grande no nosso Brasil, como é que nós estamos no Brasil, né, a nível nacional, nessa missionariedade da igreja, né? O nosso tema hoje é a missionariedade da igreja. Quando a gente olha para o Brasil, como é que o senhor compreende, como é que o senhor vê essa realidade no nosso país? Eu colocaria essa pergunta em 2 partes. A primeira delas, assim, se a gente fizesse uma memória histórica recente, a gente vai se lembrar da Conferência Episcopal de Aparecida, a presença do Papa Bento, o Papa Bento XVI e toda a Conferência Latino-Americana aqui, e todo o projeto, né, da Missão Continental. Eu queria citar discípulos missionários para uma igreja e tal. Então, mas a gente se reduz aí a expressão para a Missão Continental. Então, no passado recente, pouco mais de 10 anos, a gente começou todo um movimento, né, e aí é um início de processo, não é, de conscientização missionária das igrejas latino-americanas, no sentido de toda a América e tudo mais. Depois chega o Papa Francisco, né, que vem, de certa forma, colocar esse movimento missionário a nível de igreja mundial, né, de igreja toda. Né? Eu acho que a repercussão daquilo que estava sendo vivido aqui na América Latina, quando chega no pontificado com o Papa Francisco, ela ganha dimensões universais como tal. E aí ele cunha, de certa forma, não é dele propriamente, mesmo que seja, mas ele começa a usar com mais frequência aquela expressão igreja em saída, não é? Quer dizer, a missão continental no Brasil era já um início de movimento, de um entendimento de uma igreja em saída. Uma igreja que está aí a serviço da humanidade na pregação do Evangelho, como o Papa Francisco recorda na querida Amazônia, e também no serviço de assessoria, de acompanhamento, de ajuda aos mais necessitados, né, como tal. Então, nós estamos nesse movimento. Sabe quando uma onda vem, né, e depois ela vem com mais força? Eu acho que agora nós estamos nesse momento em que a gente está ganhando um impulso para ir mais forte. O Brasil precisa, de certa forma, aí eu falo com muita liberdade, muita sinceridade, precisa tomar uma consciência maior. Né? Historicamente, nós somos muito passivos na questão missionária. Passivo em que sentido? Na nossa história, nós sempre pensamos que a missão era
só chegada, a gente só recebia, talvez, ali a ajuda dos missionários. Então a gente não pensava que precisava ir, não é? Inclusive, Miqueias, eu acredito que você deve conhecer, ouvir várias vezes, não é? Aquela expressão, não, por que a gente precisa, não é, sair em missão lá fora se tem tanta necessidade aqui, não é? A gente escuta muito isso e tal, mas é o horizonte mais, né, largo, o horizonte mais largo da missão é sempre a missão adjentes, é o anúncio, é o sair mesmo, né? Então eu acredito que a gente ainda está, né, de certa forma, nesse caminho de despertar. No entanto, há uma história, né, de consciência, de tomada de consciência missionária de já umas 3 décadas, desde 1972, quando se tem o desejo de formar o que nós chamamos conselhos missionários, né? Os conselhos missionários reúnem pessoas, missionários, padres, irmãos, irmãs, não é? Reúnem organismos, a CRB, as Pontifícias Obras Missionárias, o CIMI, não é? A Comissão para a Amazônia, reúne toda essa dimensão missionária da igreja a nível de regionais da CNBB, aí depois mais embaixo a nível de diocese, que seriam os COMIDES, Conselhos Missionários Diocesanos, e estamos em busca, né, de realização dos COMIPAs, que são os Conselhos Missionários Paroquiais. Toda essa estrutura, não é, que ventila o discurso missionário, que vai animando e formando a missão, é de um passado de 30 anos para cá. Hoje, aí é a segunda, né, a segunda dimensão da pergunta, da resposta. Hoje nós temos um programa missionário nacional, que eu deixei até aqui do lado para a gente conhecer, não é? Esse programa é assim, são as balizas da atividade missionária no Brasil para esses 4 anos, não é? Então, se a gente tem essa história toda de conscientização, agora parece que ele, não menosprezando tudo aquilo que já foi vivido, até porque nós temos outros documentos missionários, Missão, Cooperação Missionária, né, documento de estudo 108, que tem alguns anos também, as diretrizes e tal. É hora do programa, né, se realizar com esses conselhos, com esses trabalhos, né, de animação missionária, de formação missionária, de projetos adjentes, de serviço, de compromisso profético social e tudo mais, né? Então, nós estamos num momento cairótico, eu diria, não é? Foi também cairótico toda a construção dos conselhos missionários, e agora foi cairótico 2007, a Conferência Episcopal, é um momento especial de Cairós com o Papa Francisco, é um momento da Igreja no Brasil com o programa, com as diretrizes e o programa que tem essa dimensão missionária bem à flor da pele. Eu acho que nós estamos num momento oportuno, então. Fico feliz de ouvir isso. Quando o senhor coloca o Plano Missionário Nacional e as diretrizes, se você olha, você percebe a comunhão entre as diretrizes, entre o plano missionário. Acho fantástico. Acredito que esse plano missionário, aquelas 4 prioridades, né, que devem ser assumidas, acho que é de fato para ajudar as nossas comunidades. O senhor falou uma coisa muito interessante dos comipas, quando o senhor fala dessa... Eu gostei quando o senhor falou, nós fomos acostumados de forma muito passiva, sempre recebemos os missionários, né? Era o padre que vinha, a congregação que vinha, aqueles que vinham de fora, que vinham de outros países, de outros lugares. Então a ideia de missionário sempre ficou muito concentrada naquele que chega e que vem para realizar essa tarefa aqui, e eu vou receber dele essa missão, porque ele é mais capacitado que eu, ele tem mais condições, sim, porque é freira, porque é padre. E quando começa esse processo, de fato, dos conselhos, né, e da missão na casa, por isso que a gente tem insistido muito aqui em falar a missão a partir da casa, né, a igreja doméstica, as diretrizes trazem muito isso, o plano missionário fala muito dessa consciência missionária. Por isso, eu acredito que, de fato, o que é que a partir do que o senhor diz, eu acho que é preciso que a gente supere cada vez mais, vá rompendo com essa mentalidade da missão ser algo que vem de fora, né, externo, de outro.
até a ideia da colonização, né, a missão colonial que vinha, implantava a igreja. Por isso, quando chegam os conselhos, isso que o senhor falou, é bonito porque eu tenho um exemplo muito bonito aqui na nossa diocese. Aconteceu numa semana missionária da gente, uma mãe estava esperando o missionário chegar na casa para fazer a visita, né, a semana missionária, toda a programação. Todo mês a gente tinha uma semana missionária, mas com a pandemia, né, todo o processo. E ela ficou... Uma mudança. Uma mudança. E ela ficou esperando o missionário chegar na casa. Ela arrumou a casa, ela se preparou para acolher o missionário que vinha fazer a oração, conversar. Mas foi tão interessante porque quem chegou na casa dela, na casa da senhora, foi a filha. A filha fez a visita na casa. Uhum. Aparentemente, poderia dizer, poxa, ela esperou tanto um missionário, mas quando ela conta, ela começa a chorar de alegria. Ela diz, poxa, eu fiquei pensando que o missionário era alguém que eu não conhecia, mas eu descobri que a minha filha é missionária. Veja como começa a se gerar aqui uma consciência, né, despertar, e a missão não é algo fora, a missão precisa brotar da minha experiência com o Senhor, do encontro com Jesus, que me faz um discípulo missionário. Por isso, esse testemunho dessa mulher me marcou profundamente. Foi a primeira semana missionária, quando ela disse, eu fiquei tão feliz porque quem visitou a minha casa, quem rezou, quem abençoou, foi a minha própria filha. E ela contou chorando, as lágrimas desciam de alegria, de felicidade, porque compreendia na filha uma discípula missionária do Senhor. Acho esse exemplo fantástico, ajuda a entender isso que o senhor coloca, esse processo que o Brasil passa, precisa, né, ainda mais superar, a partir das nossas bases. E os conselhos missionários vão fazendo isso, né, vão despertando, vão incentivando, cada vez mais dizer, poxa, eu sou missionário, não é só o padre, a freira, não é só o padre Miquéias. Eu lembro que quando eu fui para a Amazônia, diziam muito, o missionário. Não, olha, eu era missionário antes de ir para a Amazônia. Eu vou fazer uma experiência. Você também aqui é missionário. Acho que isso ajuda a entender isso que o senhor colocou. Então, aí entra uma dinâmica, não é? Que é um esclarecimento, para muitos uma novidade, outras a gente precisa recordar constante que a missão é uma questão. Eu vou colocar rapidamente o exemplo, né? Miqueias, a missão é algo que está no DNA do ser cristão. Isso. É quase que se você tira a missão, não é? Deixa-se de ser cristão, não é? É uma expressão em latim, né? É condição sine qua non. É condição sem a qual não existiria, não seria possível. A missão faz parte da identidade do cristão. Isso pelo batismo. Por quê? Pelo batismo nós somos inseridos em Jesus, que é sacerdote, profeta, rei. Nós fazemos parte dessa igreja, desse corpo que é a igreja. Esse Cristo, ele veio para quê? Para revelar o amor do Pai, revelar e construir, né, ser a realização do reino do Pai. E ele envia o seu grupo de discípulos para quê? Para dar testemunho dele. Ou seja, se eu sou inserido em Jesus Cristo, eu me torno um com ele, para fazer o que é dele. E o que é dele? Revelar o amor do Pai. Se eu sou inserido na igreja dele, eu preciso assumir o que é próprio da igreja. O que é próprio da igreja? Testemunhar Jesus Cristo. Ou seja, não tem como eu ser cristão sem ser missionário. O Papa Francisco, ele vai até um pouco mais além, né, na Evangelii Gaudium ele fala assim, eu sou uma missão. Não é? Eu sou uma missão. Não é que eu tenho uma missão. Aí tem uma dinâmica mais antropológica, né, de uma identidade em que não é que eu possuo alguma, não é que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou missão. Eu sou uma missão, não é? Então, nós temos aí a dimensão religiosa, sacramental, pelo batismo e tudo mais, que é intrínseco, e também antropológica, onde eu sou um agir de Deus, vamos assim dizer, para o bem da humanidade, não é? Eu sou um agir de Deus, eu fui criado, amado e tal, eu tenho os meus problemas, meus pecados, minhas dificuldades, mas eu estou para os outros. Eu estou para os outros.
Aí eu cito aqui, Miqueias, um encontro do Papa Francisco com os catequistas em 2013, não é? Já faz um pouquinho de tempo. Mas eu achei tão legal porque, acompanhando os escritos e as falas do Papa naquele encontro, em determinado momento ele começa a falar assim: vocês acreditam em Jesus? Aí os catequistas, sim, então. Jesus é o centro da vida de vocês? Aí os catequistas, sim, ele é o centro da nossa vida. E aí ele conclui: ora, se Jesus é o centro das nossas vidas, ele então nos descentraliza. E é um pensamento interessante. Se Jesus é o centro da nossa vida, ele que ocupa o centro nos descentraliza. Nos tira do centro, porque ele é o centro, nós não somos mais o centro. E aí ele completa: quando nós saímos do centro, nós vamos para as periferias, nós vamos para onde não é o centro, para a periferia. E lá a gente testemunha Jesus. Jesus que, de certa forma, é proativo, se coloca a serviço dos outros. Olha que interessante, não é? Então não tem como eu dizer para todo mundo que Jesus é o Senhor se eu não viver testemunhando por palavras e por obras que Ele é o Senhor, o centro das nossas vidas. Ele é, ponto. Não tem outra solução. Missão é intrínseca à nossa fé cristã, não é? Eu acredito que por muitos ainda um desafio assumir essa realidade, porque às vezes quando você começa a falar da missão, da igreja missionária, mas agora só vai falar de missão, eu já escutei isso, e agora só fala de missão, você só fala de missão, mas se a gente não é missão, a gente foge. Esses dias o Papa Francisco colocou no Twitter um pensamento muito interessante sobre a fé. A fé, ela ou é missionária ou ela não é fé. Por isso, a minha experiência com Jesus, ela me faz um missionário, me faz um discípulo missionário. Então, é intrínseco mesmo, faz parte do meu ser. E gostei quando você coloca também a questão antropológica, né, enquanto pessoa. Eu acho que alguém já colocou aqui nos comentários um momento de graça para nós missionários, porque a gente precisa, de fato, trabalhar cada vez mais isso, não para que os outros somente assumam, mas que a gente vá assumindo cada vez mais essa experiência para nós nos compreender de missionários, discípulos, entender essa descentralização de nós e colocar a figura do Cristo no centro e que nós anunciamos Jesus em todo e qualquer ambiente. Eu acho que é um grande desafio para a gente, padre, e não sei se eu poderia avançar um pouco disso, mas, por exemplo, às vezes pessoas dizem assim: padre, olha, eu consigo ir para a comunidade, mas ser missionário dentro de casa é tão difícil, da família, como é que eu faço missão na minha comunidade? Porque às vezes eu prefiro ir para outra comunidade, às vezes... Porque ainda, querendo ou não, está preso a essa mentalidade do ir fazer missão. E, por exemplo, é um grande risco que a gente corre com as semanas missionárias, por exemplo, eu vou fazer missão na paróquia tal, eu vou fazer missão em tal canto. Não, eu preciso começar a partir da minha comunidade. Eu só vou lá porque aqui eu sou, porque eu, enquanto pessoa, sou. Então, acho que se eu pudesse entrar um pouquinho, né, do ser missionário na casa, do ser missionário na família, do ser missionário no trabalho, na escola, onde quer que eu esteja, porque está aqui dentro, é intrínseca a minha fé. Olha, gostei dessa provocação tua, mas eu tenho até receio, de repente, de tocar aí o coração de alguns e ser exigente demais. Sabe por quê? Por que às vezes a gente gosta ou sente-se mais livre, mais tranquilo, não é, anunciando e sendo missionário fora de casa? Eu diria por quê? Não é porque é mais fácil, porque também pode exigir muito da pessoa sair de casa. Por quê? Porque dentro de casa, entre os nossos, eles sabem quem nós somos. Eles sabem quem a gente é. E aí, o que acontece? Se eu falo bonito e falo, mas se eu não sou aquilo que eu falo, mesmo que eu tenho que buscar, mesmo que eu não consiga realizar aquilo ainda, mas eu tenho que diminuir ao máximo a distância de uma fala
e de uma vida. Entende? Às vezes eu falo muito bonito e eu prego muito lindo. E eu testemunho e faço serviços de caridade maravilhosos na paróquia. Mas a minha vida em casa não testemunha isso. É contraditório isso. Então eu tenho que, ao máximo, tentar diminuir essa diferença do Daniel, no meu caso, fora e o Daniel dentro de casa. E isso é conversão, isso é difícil. Então a gente quer realmente ir lá para fora, porque lá fora ninguém me conhece nas minhas mazelas, nas minhas dificuldades. E quando eu volto para casa, bem, aí eu tiro a roupa, penduro e me torno... Não, aí quando eu saio, eu me torno Daniel missionário. Por isso, mais uma vez, a questão antropológica. Eu preciso entender que lá fora e aqui dentro eu sou a mesma pessoa. Mesmo Daniel. Lutando por uma vida cristã mais coerente, pelo amor de Deus, né? O pecado nos acompanha, mas nosso caminhar para a santidade ou para uma vida virtuosa é feita de todos nós. Mas nós não podemos fazer uma propaganda bonita de nós, sendo que na realidade nós não somos. E aí a gente precisa, de certa forma, entender que é positivo eu construir a minha verdade com os meus, mesmo que muito difícil, para eu lá fora, poder dar um testemunho credível de que Jesus é o Senhor e é o centro da minha vida. Então, é melhor, é fatigoso? É fatigoso, é verdade. É cansativo? É dolorido? É dolorido. Mas é mais verdadeiro. A minha palavra lá fora será mais verdadeira. Será mais verdadeira. Não é? Olha que comentário interessante aqui, acho que é a Alice. Conversão dentro de casa. Nossa, é osso, viu? Exatamente porque eu sabia que isso está nas pessoas, né, esse desafio. Até nós padres, às vezes, a gente consegue, né, ir para os lugares evangelizam, mas não consegue trazer um sobrinho, às vezes, escutar, refletir, porque parece que dentro de casa, é como se dentro de casa a gente tivesse despido, né? Somos nós ali, a gente revela o que é, diz, mas você, Miqueias, que briga com isso dentro de casa, discute com isso, você que às vezes não faz isso, não. E depois vai lá na frente e fala bonito e todo mundo fica falando. Como é que é o disco? Como é que. Olha que horrível isso, né? Mas é verdade, ó. Quem não te conhece que te compra, né? Exatamente. Aí, mas essa questão é uma realidade nossa. Aí a Maria da Conceição falou, há uma discrepância. Sim, é uma discrepância. É verdade, nós estamos todos correndo. Né? Tem ali na carta aos Hebreus, não é? Tem essa imagem de que nós todos estamos correndo, né? Hebreus 11, não é? Estamos aí em busca da coroa da glória, a coroa da justiça. Nós todos estamos nessa mesma dimensão, querendo ser mais, não é apenas uma questão de autenticidade, né? Mas querendo ser melhores. Não é só porque eu posso ser autêntico para o mal, né? Eu posso ser autêntico para o que é errado, né? Aí eu penso assim, eu vivo assim, eu sou autêntico. A autenticidade, às vezes, ela pode se prestar para o mal. Mas não, aqui a gente não está falando de autenticidade, está falando de discipulado e de apostolado, de vivência cristã, não é? E Jesus, ele entra na nossa vida, Papa Bento XVI fala isso, né? A fé nasce a partir de um encontro com uma pessoa, não uma doutrina, né? E do encontro dessa pessoa, a gente deseja, né, assumir a sua filosofia de vida, os seus ensinamentos, vestir a roupa de Jesus Cristo e tentar, né, numa configuração, ser como Ele para realizar a obra que é dele. A missão é dele, né, de certa forma. Então, existem os desafios? Existem os desafios, não é? Individuais, particulares, certamente. Eu acho que a gente tentar entender que eu preciso ser verdadeiro em casa para anunciar também ali, mesmo que às vezes a receptividade não é boa, para que eu possa ter, de certa forma, um apoio, uma sustentação lá fora, é essencial. Aqui um detalhe, viu, Miquel, mesmo que a gente ainda aprofunde sobre a questão da casa, não é? Tanto dentro quanto fora, a missão não é contada,
nunca deveria ser contada pelo número de conversões ou de alcance que foi. Não é isso. Não é. Não é. Ah, mas eu, por ser cristão, tenho que anunciar, tenho que viver o Evangelho. Se eu puder falar, eu falo. Se eu não puder falar, que eu viva. Se o outro vai receber ou não, ele tem a liberdade de acolher ou não aquela palavra. Certo? De acolher ou não aquele testemunho. E a missão não será mais ou menos, obterá mais ou menos sucesso pelo fato de ter alcançado mais conversões ou menos conversões. Não. A missão ela terá sucesso se ela foi fruto da tua fidelidade. Exato. Eu achei fantástico isso. Duas coisas que o senhor falou que eu fico entusiasta. A primeira é a questão da fragilidade. O missionário ele tem que compreender que ele é discípulo missionário na sua fragilidade. Quem dá força, quem dá sustentabilidade é Jesus. Somente quando nós compreendemos que Ele é o Mestre, que Ele é o Senhor da missão, que parte da Trindade, aí nós vamos conseguir, porque é preciso entender a nossa fragilidade. Nós somos humanos, então reconhecer isso ajuda a acolher a graça de Deus. É na graça de Deus que a gente vive o nosso discipulado. Eu acho que isso todo missionário precisa compreender. É na minha fragilidade que eu vou viver essa experiência de missão. Depois, outra coisa... Aí, só completo esse pensamento hoje, porque o Evangelho de hoje fala disso. Eu te louvo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Essa fragilidade está ligada à humildade, do entendimento de que eu sou limitado, pecador, mas sou aberto à graça porque me confio à graça. Isso. E aí a experiência de Paulo. Eu levo um tesouro em vasos de barro. Não é? Isso. E é interessante porque esse evangelho de hoje também, ele está muito ligado à própria recusa à palavra. Se a gente for olhar o evangelho desses dias, por que Jesus faz essa louvação hoje? Porque o pessoal não acolheu, ele fez os milagres e ninguém acolheu. Jesus poderia se sentir o quê? Fracassei na missão. Poxa, deu tudo errado. Deu então, tudo errado. Isso. Quantas vezes nós temos essa mentalidade? Poxa, o povo não está se convertendo, ninguém vem para a igreja. Olha, tem que olhar para Jesus. Jesus anunciou, não foi acolhido. Os escribas, os fariseus não acolheram. Jesus realizou tantos sinais, não acolheram. E diante disso, aqueles que acolheram, os pequeninos, que tiveram humildade, uma parcela muito pequena, o que é que o Jesus vai fazer? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondeste isso aos grandes inteligentes e revelaste aos pequeninos. Eu acho que é muito importante para o nosso discipulado entender isso aqui, porque não é o número de convertidos, não é o crescimento físico, estrutural da nossa comunidade que revela que a missão é autêntica e verdadeira. É de fato essa vivência, esse testemunho dentro da comunidade. Eu acho que isso que o senhor coloca ajuda quem está acompanhando, ajuda a nossa diocese a pensar e a assumir mesmo essa identidade missionária do discipulado, sem essa pretensão grandiosa de conversão e assumindo também a partir da nossa fragilidade. Acho que isso é riquíssimo, padre. Esse é um detalhe, não é, que me chama muito a atenção hoje, né? A nossa missão, ela tem que fazer um caminho que é o caminho que Cristo traçou para si, não é? E aí ele foi cantado, esse caminho muito bonito, foi seguido na carta de São Paulo aos Filipenses, não é? Que é o hino cristológico de Filipenses, né? Em que Jesus, ele não se fechando numa responsabilidade divina, não é? Ele se esvazia de si mesmo, assume a natureza humana, assume a cruz, que ele se rebaixa ainda mais, não é? Uhum. Percebe que o caminho de Jesus é um caminho de kenos, de esvaziamento, não é? E aí o Pai, ele chega no fundo ali, que seria a cruz e a morte, o Pai o eleva, né? E a missão precisa desse despojamento, né? Você falou ali atrás na questão de descolonização, mas eu acho que a gente pode resgatar a temática da kênose, do esvaziamento, o que para muita gente é muito difícil, né? Porque nessa sociedade
empreendedora, né? De certa forma, você tem que atingir objetivos e tudo mais. Então, você entender que a tua missão, como você falou, estruturalmente, ela não cresceu. Nossa, mas a missão do outro lado, sei que cresceu, empreendeu, não plantou igreja, colheu e tal, um monte de coisa. E o que acontece? A missão de Jesus Cristo foi uma missão de esvaziamento. Como não deveria ser a missão da igreja? De esvaziamento. Não é que... E o que esse esvaziamento é? É de uma configuração maior em Jesus, de um discipulado mais autêntico, mais verdadeiro, mais comprometedor, às vezes até colocando o risco de vida. A gente sabe disso, né? Em benefício de quem é pecador, um risco de vida que eu digo, de vida até física e vida moral, né? Aquilo, diga-me com quem antes te direi quem és. Ah, mas eu vi o padre lá no bordel, lá na zona, não sei onde, desculpa falar desse jeito, né? Mas lá no bairro, né, de prostitutas. Ah, ele estava fazendo o quê? Aí a moral do padre vai... Mas se ele estava lá por um motivo, e ele estava por um motivo de estar junto com aquelas mulheres e tudo mais, né, ele se esvazia até mesmo do apego ao seu nome, de sua moral para estar. E isso é muito difícil, mas é a fidelidade do Evangelho. Não é a fidelidade do Evangelho. Não é? Isso é discipulado. E nós somos enviados em missão para isso, não é? Nós somos enviados para isso. Não é para a gente fazer multidões. Às vezes isso pode acontecer, não é? E que bom que aconteça, mas nunca poderemos ser missionários se não formos antes discípulos. E para ser discípulo é seguir o caminho do mestre. E o caminho do mestre, bem, é de esvaziamento, de desapego de si, não é? De estar com quem ninguém quer que esteja, né? De andar com aqueles que ninguém quer ir. Isso é muito difícil. Porque nós precisamos nos despir de muitos preconceitos, de conceitos próprios, pessoais. Não é? Então a conversão, a fidelidade, o sucesso da nossa missão vai estar medido a partir da nossa fidelidade com o Evangelho de Jesus Cristo, como discípulo. E aí, naturalmente, seremos missionários. Não vai ser uma coisa separada da outra, certo? Ah, eu sou agora discípulo, eu ganho um certificado, um diplominha, e vou ser missionário. Não, eu sou missionário porque eu sou discípulo. Eu sou missionário porque eu sou discípulo. Ponto. Eu acho que a Aparecida ajudou muito nesse sentido, né? Trazer essa consciência. E a gente vem trabalhando isso exatamente como o senhor colocou. Acho que de certa forma, eu acredito que Francisco leva essa ideia de Aparecida para a realidade global. Padre, o senhor começou a tocar num assunto que eu acho que seria uma colocação pertinente, que poderia ajudar a gente a pensar. O senhor começou a tocar aí, por exemplo, a presença moral, a questão moral da figura do padre por um determinado ambiente. Quais os ambientes ou quais as realidades que hoje nós poderíamos dizer que gritam por missão? Ou seja, quais são essas realidades que hoje devem ser o nosso lugar enquanto discípulo missionário? Onde é a nossa presença? Em tese, onde é que se grita por missão hoje? Eu citaria, não é? Ali na introdução, ou melhor, numa parte do documento Querida Amazônia, eu não lembro agora o parágrafo, não é? O Papa Francisco fala que é importante o anúncio de Jesus Cristo e é importante o serviço aos mais pobres. Então, fazendo aí a conexão com outros discursos do Papa Francisco, a primeira grande régua de medida de situações que seriam... que gritam por missão, é aquela onde Jesus Cristo ainda não incidiu, não é? E aí são situações, posso colocar doutrinais, enfim, e situações justamente onde o Evangelho, por não ter incidido, não preserva a dignidade da pessoa, né, do humano. Então eu diria que são essas duas dimensões, aonde Jesus não é conhecido e que, portanto, não influencia para uma sociedade mais justa. Eu acho que a gente tem que
tem que entender que a missão está no testemunho de Jesus Cristo e numa vivência do evangelho dele, não é? Então, qual é a situação que grita? Bem, aonde Cristo não é bem, aonde Cristo não é vivenciado, não é? É lá onde nós devemos ir. Agora, junto com esse raciocínio do Papa Francisco, desse ensino do Papa Francisco, trago em mente mais uma vez o Papa Bento XVI também. Em uma das suas catequeses, na quarta-feira, ele falou mais ou menos sobre a questão da marginalização. Ele não usava a palavra exclusão, ele usou a palavra marginalização. E ele, com a sua facilidade de imagem, né, ele dizia que a marginalização da sociedade é como um livro, não é? Que tem a sua margem ali, não é? No livro, o livro está aberto, tem a sua margem. O que é importante, ele dizia, eu não lembro a catequese, né? A gente lembra só os flashes, não é? O que é importante num livro? São as linhas, o conteúdo, não é? A margem não serve para nada, somente para enquadrar. E ele dizia, então, a sociedade coloca pessoas na margem. Quando elas são emarginadas, elas não têm valor nenhum. O conteúdo tem valor de um livro, Papa Bento XVI. O conteúdo, as linhas, têm valor. A margem não tem valor. O Papa Francisco depois vai falar sobre essa questão da exclusão e da cultura de descarte. Isso. Então, hoje, objetivamente, eu poderia dizer que aonde Jesus Cristo não é conhecido, é um lugar onde a gente precisa anunciar e onde a dignidade humana, onde a dignidade da pessoa não é respeitada. É o lugar onde a gente precisa anunciar. Por quê? Porque preservar a dignidade do outro é evangelho, é serviço de caridade, é evangelho. E aí, nesse setor ali, vamos assim dizer, né, da dignidade humana, se desdobram, né, Miqueias, um monte de realidades, objetivamente falando. São os cárceres, são os lugares onde as mulheres não são tratadas como mulheres. É, às vezes, dentro de casa, porque a mulher ela é vítima é o homem, né, o marido que precisa ser evangelizado porque ele não conhece. Então, é uma realidade distante, mas é uma realidade muito próxima, porque a vizinha está sofrendo, né, de repente, a violência contra a mulher. São as crianças, com toda a questão, sabe? Às vezes a gente pensa que são realidades muito marcadas, mas elas são duas. Vamos pegar onde Jesus não é conhecido e porque ele não é conhecido não é vivida o seu ensinamento em que se coloca a serviço respeitando a dignidade da pessoa. Não é? Então aí a régua, né, se encaixa em várias situações. A régua se encaixa em várias situações. Não é? É só olhar para o lado, além da sua janela, para não dizer além do seu umbigo, para ver onde que Jesus não ilumina, não é? Para preservar e promover a dignidade humana. Eu vendo o senhor falando, esses dois ambientes, eu acho que quando o senhor toca nessa segunda parte, primeiro onde Jesus não é conhecido, a gente deve ir anunciar, e depois esses lugares, diríamos, a marginalização, as pessoas que estão à margem, e aí entra, o senhor citou, os cárceres, as mulheres, que tantas vezes são violentadas, sofrem, a realidade das crianças e dos pobres como um todo. Francisco sempre diz, né, uma igreja pobre para os pobres. Eu trabalhei isso na minha monografia, na teologia, e acho que realmente é um grande convite de Francisco a igreja assumir essa pobreza, ser pobre, não a ser miserável, mas essa pobreza, esse esvaziamento para encher-se da graça de Deus, né? Acho que, e Sofonias traz essa perspectiva muito interessante, né? A revolução ou a mudança, a conversão de uma sociedade, ele vai dizer, é possível a partir do momento que a gente se faz pobre, que deposita toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor. Acho que assim, o ambiente que grita de fato por missão é, como o senhor disse, todo lugar onde a dignidade humana está ali ferida, está ameaçada, nós somos chamados a restabelecer, a ajudar.
Por isso que quando eu olho o Evangelho, se você olha os sinais que Jesus realiza, as curas, a todo momento, na verdade, Jesus está restabelecendo àquela pessoa a dignidade. Olha, aquela cena do paralítico, para mim, ela é forte demais. Jesus perdoa os pecados. E por uma indagação, ou por um questionamento dos fariseus, Jesus diz, olha, para que vocês saibam, parece assim, eu estou fazendo por birra agora, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te? Para dizer assim, Jesus, primeiro, a missão de Jesus ele vem para salvar, ele dá dignidade à pessoa. E Sim, depois sim. a cura física. Acho que aqui entra um desafio para a gente hoje, padre, também, porque quando a gente assume essa realidade aqui, nós assumimos a perseguição. Você assumir a causa do marginalizado, consequentemente, você denuncia a injustiça, consequentemente, você afronta ou você ali se depara com a corrupção, com a injustiça, com a miséria. Então você acaba sofrendo as perseguições. Eu acho que também é uma temática importante do missionário, né, para assumir para si. Ser missionário implica também ser perseguido. Né? Não sei o que se eu poderia dizer aos nossos missionários diante da missão, as perseguições que vêm, como é que a gente encara, padre? Tem missionário aqui que está ouvindo, às vezes tem medo na sua comunidade de assumir ali a causa daquele pobre, porque sabe que é fruto de uma injustiça, que tem medo de ser denunciado, tem medo de denunciar a mulher que é violentada, tem missionário que tem medo de denunciar uma criança que está sendo abusada. Mas o missionário tem que ter clareza que ser discípulo missionário é acolher as perseguições. Jesus foi perseguido, Jesus foi tão perseguido que morreu pregado numa cruz. Então, como é que o missionário pode acolher essas perseguições? Como é que o senhor vê isso? Lembra que eu falava para vocês, né, sobre o processo kenosi, né, de esvaziamento de Jesus. Ele sendo filho de Deus, se encarna, se torna homem e depois assume a sua cruz. Então, o ápice da missão de Jesus, na verdade, é um abaixamento mais baixo, que é o escândalo da cruz e, né, a tortura, o escândalo da cruz e a morte. E o Pai eleva. Eu acho que isso precisaria, de certa forma, ser recordado. Primeiro, quando eu vivo essa opção, não é, por Jesus Cristo, que implica eu estar a serviço da dignidade do outro, eu estou sendo fiel ao que Deus me chama. Eu estou sendo, uma fidelidade, é a fidelidade, não é? A fidelidade. Segunda coisa, né? Essa minha fidelidade, mesmo que me leve justamente ao esvaziamento total de mim, que é a perseguição, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Isso. Aí é uma experiência de fé. Veja, de fé. Certo? É esperança e caridade. Fé. Primeira coisa. Terceira coisa, né, que eu falei, né? Terceira, ainda na dinâmica das virtudes, eu coloquei a minha confiança nele, eu experimentei, não é, fé, eu creio nele que não vai me abandonar e espero nele. A minha recompensa, por mais que eu não faça isso por recompensa, mas eu sei que o Senhor vai me dar o consolo que ele quiser, não é? São Paulo tem essa experiência. Os sofrimentos presentes não são nada diante daquilo que eu vou experimentar na eternidade. Aí entra uma questão escatológica, Padre Miquel. A gente esquece de falar do céu. A gente esquece de falar da comunhão dos santos na eternidade. E olha só, ainda dá tempo, né? Rapidinho. A questão toda da pandemia trouxe a morte para muito perto de nós e a gente tem que, de certa forma, recuperar essa dinâmica. Que nós, de finitude da vida, morreremos, mas nossa esperança está no encontro com Ele na eternidade. Então, fé, esperança e caridade. Por quê? Porque a caridade, né, apaga uma multidão de pecados. E se eu fiz aquilo, né, aquele comprometimento e aquela perseguição por amor a Jesus e aquela pessoa, também nós sabemos que Deus vai recompensar, vai olhar. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é caridade, certo? Então, eu tenho certeza que Irmã Dorothy deve ter, de certa forma,
sentido um frio na barriga terrível. Que padre Ezequiel Ramin, assim como outros mártires, São Maximiliano Maria Kolbe, deve ter, sabe, sentido um frio enorme, um aperto no coração, uma vontade de sumir do mundo, numa hora em que tinha que ir ali, frente à perseguição e à iminente morte, mas no entanto foram fiéis, não é? Foram homens de fé, porque acreditaram, não perderam a esperança, lançaram, ancoraram para além morte e foram motivados pela caridade. A gente tem muito que aprender ainda, viu, Miquel? Eu, né, ao mesmo tempo que falo, olho para mim e falo assim, e aí, Daniel? É bom a gente sempre falar e se questionando. Vamos juntos, né? Vamos juntos. Vamos como igreja, gente, né? nós estamos a quase 1 hora da live. Eu ainda teria 2 perguntas ao padre, depois uma conclusão. Eu não sei se ele topa pegar mais 10 minutinhos no outro momento. Posso, não tem problema. Vamos fazer assim, gente. Vocês que estão, tem 50 pessoas aqui acompanhando simultaneamente, uma riqueza. Eu vou fechar essa live e vou abrir uma outra live. Então, não saia. Espere aí o Instagram da Diocese de Mossoró, então quem está acompanhando pelo do Padre Daniel. É só mais 10 minutinhos para outros 2 questionamentos, seria muito interessante para a gente. Fecho a live, e aí você já aguarda aqui a próxima, tá certo? A gente vai só concluir com 2 questionamentos.